Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui, tempo real, todas as noites, curtindo, comentando, compartilhando o nosso conteúdo aqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. É a plataforma digital do Repórter Diário, que informa, presta serviços e como passa rápido, hein? Já chegamos aqui ao meio da semana, quarta-feira, 7 de novembro de 2018, o ano já acabando, mas a notícia quente, os principais assuntos, além da nossa região, economia, falando dos temas, os temas do Brasil, os temas do país, mas que tem reflexo, tem impacto direto aqui na nossa região. Daqui a pouquinho vamos trazer o resumo desta quarta-feira, falando sobre o primeiro encontro que teve em Brasília, governador eleito João Dória com o presidente eleito Jair Bolsonaro, falaram de reforma da Previdência, apoio do PSDB, esses temas que estão na pauta nacional e que interferem no dia a dia, em especial aposentados, pensionistas. Vamos falar também de anúncios importantes para a cidade de Mauá. Hoje o prefeito Átila Jacomussi retomou a entrega do chamado Expresso, né? Aquele corredor exclusivo dos ônibus na cidade de Mauá. Hoje o 6º itinerário entregue e amanhã quase 40 leitos serão entregues no polêmico Hospital Radamés Nardini, no objetivo, no intuito de reestruturar este equipamento de saúde. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre todos esses assuntos, mas antes a gente inicia aqui com uma entrevista importante, aliás, uma entrevista em dose dupla aqui nos estúdios do Repórter Diário, que tem a produção, os trabalhos técnicos da Amanda Lemos, a Júlia Micali, o Carlos Carvalho, Jorge Garcia, o Socorro, Ayrton, toda a equipe aqui, Apostos, a Flora, o Pedro, e mais uma vez falando que você que está em casa pode interagir conosco aqui, ó, no nosso rodapé dos comentários no Facebook, na telinha, na telona do seu celular, coloca o comentário, manda sua pergunta e interage aqui conosco. Todo mundo se recorda, o Repórter Diário fez uma ampla cobertura a respeito do centro logístico, que durante muito tempo teve em pauta aqui para a cidade de Santo André, especialmente em Paranapiacaba. Houve discussão, tinha uma audiência pública programada, a audiência pública não aconteceu, mas hoje, inclusive, saiu no Diário Oficial que está reprogramada, reagendada esta audiência pública para discutir um ponto extremamente importante, né? Agora, é óbvio, toda vez que você fala de uma intervenção, de uma ação como essa, surgem os dois lados. A questão inquestionável, que é justamente o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento regional, é importante a cidade, além do mais, uma cidade da importância e da pujança de Santo André crescer, não só no cenário aqui do ABC, mas no cenário paulista, no cenário nacional. E por outro lado, as questões ambientais, é aquele desafio, né? Como que você consegue desenvolver sem você ter que ser penitenciado pelas questões ambientais, pelo meio ambiente, etc. e tal. Então nós vamos, a partir de hoje, retomar esse assunto aqui, tendo em vista até o que saiu no Diário Oficial, e nada mais oportuno do que trazer quem conhece, quem vivencia, quem é técnico para falar desse assunto. Por isso, recebemos aqui em nossos estúdios o Jael Ravé, ele que é sócio do Centro Logístico Campo Grande. Jael, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a você, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Legal. E da mesma forma o Ari Xavier, que é o responsável aí pelo projeto. Ari, boa noite. Da mesma forma, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado também. Acho que é uma oportunidade excelente para a gente levar informação ao público em geral, né? Legal. Bom, vou começar aqui, Jael, contigo. Acho que é importante, até para quem está em casa nos acompanhando primeiro, falar da importância do conceito do centro logístico. Muito bom. É uma boa pergunta e vamos falar sobre isso. Por que nasceu o centro logístico? O centro logístico nasceu de uma necessidade de melhoria nos transportes ferroviários. Nós estamos ali numa região que é extremamente importante para a macrometrópole e também para o Porto de Santos. Temos uma situação única, estamos em frente a um pátio ferroviário e temos uma necessidade crescente de ampliação do uso ferroviário. A gente viu aí na greve dos caminhoneiros como é que a gente sofre, porque o nosso país ainda está quase que viciado num único modal, que é o rodoviário. Então é isso, o nosso centro ele vai ajudar a resolver uma parte pequena, mas uma parte importante desse problema, porque ele é um centro logístico focado no uso ferroviário. Perfeito. Ari, importantes também suas considerações a respeito disso. Isso.
Trata-se de um projeto que primeiro foi feito com bastante cuidado, baseado em estudos, seja no IARIMA, baseado em pareceres técnicos por parte das autoridades licenciadoras, e tudo isso a partir de uma legislação muito rigorosa, mas muito importante para a região, que é a lei da Billings, né? Então, é um projeto que vem amadurecendo já há uns 4, 5 anos aproximadamente, e ele foi desenhado a partir justamente dessas demandas, dessas questões ambientais. Então, é um projeto, diria, bastante equilibrado e que condiz, além das questões ferroviárias de transporte, como já antecipado pelo Jael, também é condizente com as questões ambientais e sociais e econômicas. É um projeto que propõe uma geração de emprego considerável para a população local, também um projeto que tem uma perspectiva de geração de receita também bastante considerável para o município e de uma reativação econômica para aquela região, e usando um modal de transporte bem menos emissor, menos poluente do que o da matriz rodoviária, que é a mais utilizada no país. Bom, você sabe que a imprensa adora número, né? Jornalista adora número. Claro. Tem projeção, perspectiva de quantos empregos serão gerados, a receita que vai ser revertida ao município e à região? Sim. A expectativa de geração de emprego é de em torno de 1.200 funcionários ao longo do tempo, ou seja, um projeto de longo prazo, mas que desde o início já começa a gerar emprego na questão ambiental, ou seja, quando você começa a formar as reservas, as compensações florestais, você já emprega pessoas. Hoje já temos pessoas trabalhando em função do projeto, mesmo na região. Então é um projeto que tem essa dimensão do tempo e de um impacto positivo em termos socioeconômico. Do ponto de vista da geração de receita, considerando empreendimentos desse porte, dessa natureza, há uma expectativa de 35 milhões por ano de incremento nas receitas do município. Isso considerando a participação no ISS e no ICMS também. Jael, na tua fala inicial, você abordou a respeito desses impactos iniciais e o que já seria uma otimização de imediato, em especial essa questão ferroviária. Como é que é isso na prática? Olha, o que ocorre ali na região? Nós temos, de um lado, 2 ramais da ferrovia que chegam em Rio Grande da Serra. Um que vem do Vale do Paraíba e que antes disso chega do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o outro que atravessa a cidade de São Paulo e que vem, portanto, do interior do estado de São Paulo e também do resto do país. E do outro lado, nós temos um ramal que sai para o Porto de Santos, e temos a mesma coisa do outro lado, mercadorias que vêm do Porto de Santos e precisam ser distribuídas pelo interior do estado e pelo resto do país. Se a gente for olhar a capacidade de transporte desses ramais ferroviários, perdão, nós vamos ver o seguinte: pelo lado da cidade de São Paulo e do Vale do Paraíba, nós temos uma capacidade de quase 60 milhões de toneladas ano. E na parte que vai pela Cremalheira e vai para o Porto de Santos, nós temos uma capacidade de praticamente metade desse valor, portanto, de 28 milhões de toneladas ano. Evidentemente, precisa fazer alguma coisa para que este diferencial seja otimizado. Então, nós vamos ter um centro que vai permitir uma melhor organização das cargas, dos trens, uma triagem, um transbordo, uma armazenagem, e é isso que vai dar esta otimização das linhas de trem. Afora, evidentemente, de uma série de cargas que hoje não chegam por trem para o Porto de Santos, mas virão de todo o interior do estado e dos outros estados. Tem algum centro semelhante a esse já existente? Não tem um centro semelhante. E é uma boa pergunta também, porque o nosso projeto ele se enquadra no que é chamado de PAN-TL, é o projeto do governo do estado para a macrometrópole em termos de transporte e logística. Este projeto considera, portanto, que nós chegamos praticamente na saturação das rodovias e que daqui para frente é necessário que se faça de tudo para utilizar uma infraestrutura que já está lá. Esse pátio ferroviário que a gente está falando, por exemplo, já existe há muitos anos. A ferrovia existe ali há 150 anos e estão subutilizados. Então, nós vamos poder melhorar essa utilização
e com isso nós vamos atingir esse objetivo. O que precisaria ser construído, além do que já pode ser absorvido, aproveitado da estrutura física local, o que precisaria ser construído para a conclusão desse centro logístico? Relativamente muito pouco. Nós estamos falando de abertura de áreas de platôs e algum tipo de viário que vai fazer conexão principalmente com a linha de trem. Estão previstos os ramais ferroviários que saem diretamente da linha e do pátio ferroviário para dentro do centro logístico. E esse investimento é de quanto? Os investimentos foram estimados, de acordo com o estudo de impacto ambiental, em aproximadamente 780 milhões de reais. Tá, e todo absorvido pelos envolvidos, tem contrapartida da prefeitura, como é que funciona os aportes em relação a isso? Os aportes são todos privados. 100% privados. 100% privados. E, ao contrário, o centro vai contribuir com a geração de impostos, com a geração de empregos e vai também contribuir com alguma contrapartida, seja para a educação, para o transporte, etc. Legal. Ari, algum complemento em relação a isso? Sim, disso resulta que o projeto tem uma vocação bastante ferroviária, ou seja, um projeto também que contribui com a redução na emissão de poluentes, né? Dado que ele polui em torno de 1/5 menos do que o rodoviário. Isso do ponto de vista das emissões. E do ponto de vista do transporte, como o Jael colocou, o PAN é o Plano de Ação da Macrometrópole, que prevê pelo menos 16 polos logísticos que têm essa função de conectar a ferrovia e mudar o modelo de transporte, passando do rodoviário um pouco para o ferroviário. E também a importância do Porto de Santos. Ele hoje, o ano passado, representou 26% da movimentação de cargas no Brasil. Então, é um ativo, né, muito importante para o Estado. Nós estamos falando da 5ª maior metrópole do mundo, próximo a isso, né? E demandam esse tipo de planejamento para manter a sua atividade econômica, social e etc. Né? Então, essa é a principal característica do projeto, ele é alinhado com essas necessidades. No primeiro momento, Jael, quando o tema veio à tona aqui na cidade de Santo André, como falei inicialmente, não teve nenhum questionamento na parte do desenvolvimento, do ganho econômico, ganho este que ambos aqui reforçaram na questão de receita, geração de receita para os cofres do município, geração de empregos aqui para a cidade de Santo André, para o entorno. O questionamento todo feito foi em relação ao impacto ambiental. Teve gente fazendo um movimento, vai ter desmatamento, vai ter isso, o Paranapiacaba aqui é um patrimônio ambiental, além de ser histórico, cultural. Foi um entendimento falho das pessoas, falta de conhecimento do teor do projeto, dos impactos do projeto. O que é possível falar para essas pessoas que têm um tipo de preconceito já em relação a isso? Olha, é muito importante que as pessoas saibam que o nosso projeto começou a ser desenhado a partir das necessidades do meio ambiente. Isso ficou talvez pouco divulgado, mas é importante que a gente agora comece a explanar melhor. Como é que a gente começou esse projeto? A gente olhou para a área e começou a ver as necessidades de um lado, que são essas necessidades ferroviárias que eu destaquei, e, por outro lado, uma região que tem um ambiente extremamente exuberante e favorável para a humanidade. Então, a nossa colocação sempre foi, vamos fazer o melhor que pode ser feito aqui. E os nossos especialistas foram contratados e foram desenhando o centro a partir dessas necessidades. Quando a gente olha para o projeto da forma como ele está desenhado, você vai ver que as únicas áreas que vão ser utilizadas são aquelas que já tinham sido utilizadas anteriormente pelo homem, portanto, não tem uma vegetação exuberante, ou elas têm vamos dizer assim, já são formas de platôs naturalmente, e elas estão exatamente na frente do pátio ferroviário. Por isso é que a gente está dizendo o seguinte, veja, o projeto, como tudo, né, como tudo na vida, tem coisas muito importantes que estão sendo trazidas. E entre essas coisas importantes está um ganho ambiental muito grande. Qual é esse ganho? 80% da área vai ser transformada em parque de preservação permanente. Isso quer dizer que, uma vez feito, nunca mais isso pode ser revertido. E nos 20% remanescentes é que será construído
o centro logístico. Ou seja, informação que muita gente desconhecia e por isso já falava antes mesmo de ter ciência como um todo do projeto. E eu devo dizer que é compreensível, porque se nós nos colocarmos no lugar da população, a gente vai falar assim, poxa, mas vai fazer um centro logístico, ali não tem nada hoje, isso é adequado? Então, nós estamos mostrando por que ele é adequado. Por exemplo, é o único local que é plano e em linha reta neste trecho onde está previsto pelo PAN-TL que nós citamos uma plataforma logística periférica, que é o nome que se está dando no estudo que o governo do estado fez para esse tipo de centro logístico. Então, além de ele ser único na sua localização, é o único local que permite esse tipo de projeto. A partir do momento que tiver aprovado, tiver já com o seu plano de execução em curso, quanto tempo, aliás, até a conclusão de todo o centro logístico já? O sistema de licenciamento que nós temos, ele é mais ou menos da seguinte forma. Vamos falar em 2 a 3 anos para a licença prévia, que é o momento que nós nos encontramos. Depois é necessário uma licença de instalação, que novamente costuma decorrer ao longo de 2 a 3 anos. A partir desse momento, portanto, entre 4 e 5 anos a partir de agora, a gente pode iniciar as atividades do centro. E essas atividades têm uma previsão de serem gradualmente implantadas por fases, e isso demora aproximadamente 20 anos. Portanto, isso também foi um cuidado importante que nós tivemos de fazer um projeto que não tivesse um impacto avassalador, fosse gradual, devagarzinho e sempre com o cuidado de se verificar se aquilo que está sendo proposto está sendo realmente efetuado e o efeito que isso está tendo. Ari, reforçando isso do Gel em relação ao momento de discussão, qual que é o próximo passo para avançar a questão do centro logístico? Isso, como ele colocou, nós estamos na fase da licença prévia ambiental, que é justamente quando o órgão, no caso a CETESB, né, faz a avaliação do projeto. A audiência pública serve também para ouvir as autoridades e o público em geral, a sociedade civil, e só depois disso que ela vai poder emitir o seu parecer. Emitindo, vai para o CONSEMA, ou seja, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que vai avaliar tudo isso, e a licença prévia não autoriza nada, a não ser o próximo passo, que é a licença de instalação. Nessa, os projetos são aprofundados e detalhados, e uma vez emitidos, são também feitas as garantias, e isso posto é que será feita a autorização para início das atividades. Como ele colocou, isso poderá demorar de 2 até 4 anos, tudo depende da complexidade, dos estudos e desses trâmites todos, né? Então, é um processo longo, trabalhoso, mas que gera uma segurança para a sociedade de que está se cumprindo as etapas e todos os pré-requisitos necessários. Jael, chamou a atenção hoje, como falei, a publicação no Diário Oficial da audiência pública, mas contemplando a cidade de Santo André e também Rio Grande da Serra. Mudou alguma coisa? Olha, é uma boa pergunta. Na primeira fase, quando estava prevista apenas uma audiência pública, que seria no município sede, algumas pessoas levantaram uma questão de que Santo André tem uma situação meio atípica. E a estação Campo Grande, onde se localiza o projeto, ela está mais perto do centro de Rio Grande da Serra do que do centro de Santo André. Por isso, a CETESB e o CONSEMA resolveram criar também uma audiência pública no município de Rio Grande da Serra. Perfeito. E agora, passando essa audiência pública, até porque na outra vez não aconteceu audiência pública, o que vocês esperam a partir dessa discussão? É justamente a possibilidade de envolver mais a sociedade, mas tendo ciência 100% do conteúdo e das informações do projeto? Qual a expectativa de vocês em relação a essa audiência? Bom, em primeiro lugar, é muito importante que as pessoas aproveitem essa oportunidade que são as audiências públicas. A audiência pública, ela é um evento previsto na legislação ambiental e extremamente democrático, porque é nela que a gente faz a apresentação do projeto, todos os especialistas estarão lá,
é aberta ao público, mais do que isso, é necessária a presença do público, e é também um momento onde nós, empreendedores envolvidos com o projeto, vamos ouvir sugestões, críticas para o projeto. Tudo isso somado é anotado, é filmado e é levado para a CETESB, que é o órgão que vai licenciar. E então a CETESB pode fazer o melhor uso de tudo isso e pode demandar melhorias e aprimoramentos no projeto. Pois não, Ari. Só para complementar, ou seja, quem conduz a audiência pública é o CONSEMA, já é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, o empreendedor, ele é parte da audiência pública, quer dizer, ele está lá para prestar informações, para esclarecimentos, mas quem conduz já é justamente a autoridade ambiental do governo do Estado. Jael, quantas fases são do projeto e quais são essas fases? Como eu estava explicando antes, temos 3 fases, né? A fase da licença prévia, depois a fase da licença de instalação e, por último, a fase da licença de operação. Acho que quis dizer a fase de implantação ou de execução, de licenciamento. Acho que de implantação também. Tem também, vamos abordar ambas. Vamos usar a mesma palavra. São 3 fases, ele colocou muito bem no começo, que é um projeto gradual a ser implantado de maneira a gerar o menor impacto possível. Tudo isso faz parte do planejamento, tanto do projeto quanto do investimento. Então ele começa com uma fase mais próximo da região de Campo Grande, quer dizer, mais próximo da rodovia. Depois há uma outra segunda fase com aproximadamente, essa primeira em torno de 25% da propriedade, aproximadamente. As outras um pouco mais, um pouco menos de 40% cada uma. Então são 3 fases principais e uma por vez. E justamente cada uma com seus pré-requisitos, com o seu cronograma de execução, de gerenciamento ambiental e desse acompanhamento como um todo. Legal. E passando aqui pela participação dos internautas, obrigado ao pessoal que nos acompanha. Pegaram o gancho da sua fala, Jael, Ari, em relação ao parque, e está falando se tem contrapartida, além da questão da receita, emprego socioambiental, projetos nessa área. Como é que vocês trabalham essa questão socioambiental? Olha, é muito importante essa pergunta. Existem 16 medidas que são obrigatórias e acopladas no projeto. Algumas delas são socioambientais, outras prevêem e preconizam o maior cuidado com o turismo. E no caso das ambientais, especificamente nas áreas de preservação, serão constituídos parques com enriquecimento das espécies, com proteção para que não haja invasões e destruição. Eventualmente poderemos licenciar trilhas também na região. Outra ideia que nos foi sugerida, inclusive, na Vila de Paranapiacaba, é a criação de uma trilha para bicicletas, uma pista, né, de acesso para bicicletas. Tudo isso está sendo considerado e mais, nós estamos extremamente abertos para ouvir as necessidades que a população vai nos trazer e vai demandar. Isso é muito importante para nós, saber que tipo de contrapartidas a população local, o município, elegem como prioritárias. Aí já tem gente aqui perguntando a respeito da audiência pública, data e horário para o pessoal poder participar, se programar. Perfeitamente. O Ari, acho que ia falando, ele deve estar com isso na ponta da língua. Pois não, Ari. A primeira vai ser em Rio Grande da Serra, né? A primeira em Rio Grande da Serra. No dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. Isso. A Rua Progresso, se não me engano o número é esse. Isso. Tá. A segunda será em Santo André, uma semana depois, dia 17 de dezembro. Tá, então dia 10 de dezembro em Rio Grande da Serra, 17 de dezembro aqui em Santo André. Perfeito. Isso, no local da audiência anterior, que é a Casa de Portugal. Perfeito. E nós também vamos anunciar aqui, reforçar o chamado para as pessoas divulgarem. Agora, Ari, Jael, para quem quiser conhecer mais ainda, tiver alguma dúvida, sugestão, contribuição, tem site, tem rede social, como é que as pessoas podem procurar para tirar dúvida e até eventualmente oferecer sugestões? Muito bom. Ari, você quer explicar qual é o site, o e-mail de contato? www.campograndelog.com.br, tem uma área lá de contato, a pessoa pode colocar dúvida. Campo Grande Log, LOG no final, .com.br. Perfeito. E a pessoa pode enviar e também
Nós já estamos aproximando de 40 apresentações desse projeto para órgãos importantes, sociedade, comunidade em geral, desde uma padaria, um bar até uma universidade, nós temos apresentado e aberto. Então, se precisar, a gente tenta acomodar na agenda e vamos levar informação. Podem solicitar, que a gente tem muita vontade de estar presente e divulgar. Legal. E não poderia deixar de falar aqui, ó, o tempo passa muito rápido aqui, ó. Já estamos aqui com o nosso relógio quase implacável, mas antes não poderia deixar de perguntar, Ari, Jael, vocês são entusiastas, responsáveis, protagonistas aí também que trabalham no setor produtivo, fazem o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver, regiões importantes como a nossa do ABC, e a gente está no momento de discussão economia nacional. A expectativa é positiva a partir de 2019, os investidores vão voltar a acreditar no Brasil, acreditar também na região do ABC, é possível vislumbrar um cenário mais positivo do ponto de vista econômico? Com certeza, nós estamos vivendo o fim de um ciclo recessivo. A eleição presidencial era um evento aguardado, muitos agentes econômicos estavam aguardando esse momento e a gente já vê agora pela mídia em geral, nós estamos vendo muitas manifestações favoráveis e que vão convergindo nessa direção de um maior desenvolvimento. Eu quero só me desculpar aqui com todos vocês, eu às vezes estou tropeçando um pouquinho, é que eu não estou tão acostumado assim a falar. É isso, por favor, Jael, mas isso que é legal, esse bate-papo, interagindo, e pode ter certeza que está muito bem, viu? O pessoal aqui, sem dúvida alguma, está satisfeito. Pois não, Ari? Se me permite, esse momento que o Brasil vai retomar, ele tem uma necessidade também de retomar os seus projetos de infraestrutura, que é uma coisa muito carente no Brasil, e esse é um projeto totalmente alinhado com essa necessidade. E a gente costuma muito criticar gerações passadas que não fizeram. Esse é o momento de nós fazermos, é o momento de nós tomarmos as decisões acertadas e contribuir com o país com bons projetos. Legal, e sem dúvida alguma vamos voltar a falar sobre esse assunto. Imediato, Jael Ravec, que é responsável aqui pelo Centro Logístico Campo Grande, um tema importante, pauta que vai contribuir, como já contribui, não só nas discussões, mas na prática, gerando emprego, gerando receita e a oportunidade aqui da gente tirar dúvidas, abordagens, e esse é o intuito aqui do RDTV. Jael, obrigado pela disponibilidade, pela gentileza, sem dúvida alguma, vamos voltar a falar mais vezes sobre esse assunto e atualizando aí esses andamentos, como vocês já versaram aqui para a gente. Obrigado, fica à vontade para as suas considerações. Olha, nós é que agradecemos o tempo, a atenção de vocês, estamos sempre disponíveis, o que precisarem, tanto pelo site, de outras formas, podem nos procurar e nós vamos atender a todas as demandas de divulgação, de informação e, principalmente, queremos ouvir sugestões de como melhorar o projeto. Legal, bacana. Da mesma forma, Ari Xavier, obrigado pela gentileza da entrevista, sucesso aí, assim como ao Jael, nessa empreitada que o desenvolvimento da região é importantíssimo para todos os moradores, para todo mundo que é uma região cada vez mais protagonista, em especial a região do ABC, que é tão conhecida pela sua indústria da transformação. Obrigado, fica à vontade pelas suas considerações finais. Obrigado. Nós que agradecemos, faço aqui as minhas palavras do Jael, seja um momento de prestar mais informações, ou seja, levar informação ao público em geral. O esclarecimento acho que é a melhor coisa que existe, né? Você desfaz dos mitos. E a segunda é reforçar a necessidade de nós pensarmos em projetos que dão estrutura, chamados estruturantes, né? Nesse momento que o país está vivendo, e bons projetos, ou seja, projetos com qualidade, pensados com responsabilidade. Esse é o nosso foco. Agradecemos muitíssimamente. Legal. Obrigado, Zé Ricardo Montandon Faria. Obrigado, Carlos Carvalho, a Renata, a Stephanie Matsuda, a Pérola, a Pri Caroline, Larissa, a Wanda, a Amanda